Shalom! Hoje nós vamos nos aprofundar um pouco mais no conteúdo da Torá. Torá, como eu já disse no primeiro vídeo, vem do verbo hebraico orá e significa ensinamentos e instruções. E como é um livro de instruções, e não somente de regras, ele é um manual para a vida. E ele tem um sentido moral muito profundo. Ele já começa nas suas primeiras palavras, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, ou no princípio criou Deus os céus e a terra, dizendo que os céus e a terra têm a sua origem, o seu princípio em Deus. É interessante isso, porque a palavra Bereshit ela pode ser tanto traduzida por no princípio como em princípio, sendo que o fundamento de todas as coisas vem do mundo espiritual. Para vocês terem uma ideia, o Talmud proclama que o universo não teria sido criado se não fosse pelo mundo espiritual, pela palavra divina, pela a Torá, chamada Reshit, ou princípio de tudo. Está no Tratado de Pecharim 68b. Por que estou dando este foco? Existem muitas discussões se essa primeira parte é literal, simbólica. Eu não vou me deter a este ponto. Eu prefiro ficar com as lições que esse texto nos traz. Por ser tão antigo, há mais de 3.500 anos ser escrito, um texto tão atual para os nossos dias, que traz uma mensagem fundamental, importante para a nossa vida, que a Terra não surgiu do nada, do caos, e sim, ela tem um Criador. E esse Criador é chamado aqui, nas primeiras palavras da Bíblia, de Elohim. Respeitando a tradição judaica, como não estou citando o versículo todo, eu vou dizer Elohim. Elohim é o atributo da justiça de Deus. Ele, um Deus justo, ele cria os céus e a terra. Esses primeiros capítulos, ou a primeira porção, que é chamada em hebraico, Parashá, que é do capítulo 1, versículo 1 de Gênesis, até o capítulo 6, versículo 8, é chamada Parashá Bereshit porque é o princípio de todas as coisas. Narra, por exemplo, a origem do homem, a origem das nações, a origem do pecado, a origem da história mais profunda de todos os tempos. Como que surgiu o mal. Como o mal veio estar presente na Terra. Na tradição cristã, essa parte pertence ao Pentateuco. E o Pentateuco, normalmente, ele tem 3 versões. O texto massorético, a judaica, a samaritana e a grega, que é a versão dos 70, ou Septuaginta, como o portuguesado diz Septuaginta, a pronúncia aportuguesada. E essa parte, ela trata de muitos assuntos, como, por exemplo, a escolha que o homem fez na sua vida. Ainda trata-se da organização que o Eterno tem com suas criaturas e com as coisas criadas. E que a origem de tudo, os céus e a terra, ela tem uma origem em Deus. Interessante que no primeiro versículo de Gênesis vemos a intenção evidente de Deus dar a consciência ao homem que ele tem um Criador. E esse atributo é para nos mostrar que Deus, ele tem um propósito. Deus tem um propósito com o homem. A vida tem um propósito. O ensinamento da Parashá Bereshit é um ensinamento que quer dizer que nós não somos apenas animais racionais. A diferença do homem
para o animal não é apenas o raciocínio. O homem tem um âmbito espiritual. Ele tem algo mais elevado. Ele tem uma origem mais sublime. E essa origem está em Elohim. É interessante que existe uma palavra que traduz esse conceito que da origem do homem. O homem foi criado à imagem de Deus. Isso é muito mais do que uma questão física, porque Deus não é físico. O Eterno, Criador dos céus e da terra, ele é muito maior do que o universo, já que ele criou os céus e a terra. É importante nós analisarmos isso, pensar que ao invés de ficar questionando se essa primeira parte é literal ou simbólica, como que se deu a criação, e tentar entender a mecânica das coisas, por que não tirar lições deste texto? Entender o que esse texto tem para mim, o que ele quer falar comigo, como eu posso tirar lições para as minhas crises existenciais, respostas para as minhas necessidades mais profundas. Torá contém segredos muito maior do que o que está exposto na parte literal, nas letras. Existem coisas profundas por dentro da Torá que traz resposta para questões que a humanidade vem lutando, debatendo em toda a sua história. É importante nós analisarmos isso do ponto de vista da análise do texto, entender o que o texto quis dizer, o que ele quer falar para nós. Na minha mão está a Torá em forma de Rumash, né? Porque em livro, né, ela foi escrita originalmente em pergaminhos, né? Eram enrolos, e até hoje nas sinagogas, quando você vai ler a Torá, se pronuncia a Kriyat Torá, ou leitura da Torá, é feita no Sefer Torá, um rolo que se abre sobre o bimá, e ali se faz a leitura. Normalmente se busca lições práticas para a vida diária, porque esta é a função principal da Torá, nos ensinar, nos dar exemplo. E assim também é a primeira parte, Bereshit, que é o princípio de tudo, é o fundamento para tudo, tanto para a vida moral, como para a nossa vida espiritual e vida emocional. Saber que fomos criados por um Deus amoroso, por um Deus poderoso, por um Deus muito maior do que nós pensamos. Muito obrigado por ficar até aqui conosco. E vamos caminhar muito sobre conceitos de Torá. Que o Eterno nos abençoe.